Graça e paz a todos os que participam desta live. Estamos estudando o livro de Apocalipse e hoje no capítulo 3, os versículos 7 até 13, né? Esses versículos aí correspondem à carta que foi escrita para a igreja de Filadélfia. O Senhor Jesus ordenou a João que escrevesse essa carta e enviasse à igreja de Filadélfia. Nós vamos fazer a leitura do texto neste momento e depois nós vamos orar e meditar nesse texto. O texto, na versão que eu tenho em mãos, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Senhor, agradecemos-te pela tua palavra, queremos estudá-la nesta tarde e precisamos da orientação do teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor nos abençoe com a tua palavra. Nós oramos pedindo que a graça do Senhor seja abundante sobre todos os que participam e que esta palavra possa alcançar corações que ainda não te conhecem, para que eles possam temer ao Senhor e entregarem suas vidas ao Senhor Jesus. Obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok. Então, nós vamos abrir esta live de hoje com uma introdução a respeito da semana passada. Deu muita confusão aqui conosco, né? Nós tivemos dificuldades técnicas aqui, mas nós desejamos esclarecer alguma dúvida que tenha ficado. Estudamos, então, na semana passada, a carta que Jesus Cristo mandou a, a carta que Jesus Cristo mandou para a igreja de Sardes. A igreja de Sardes é a igreja que nós chamamos de
que é a quinta igreja aqui, dessas igrejas do nosso estudo, né, do nosso livro de Apocalipse, é a quinta igreja, e nós estudamos, então, na semana passada, essa carta. E, por intermédio de João, a igreja de Sardes recebeu essa carta. Era uma igreja que parecia viva, mas estava morta. Jesus fala isso dessa igreja, ele diz ao anjo da igreja em Sardes, escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos. Então, aqui ele se identifica, né? E essa identidade de Jesus é uma identidade que pode ser vista, pode ser comparada com a do primeiro capítulo, onde João faz a descrição de Jesus glorificado. E todas as características de Jesus nas cartas, né, de Éfeso, Esmirna, etc., são compatíveis com aquela descrição que João fez no primeiro capítulo. Então, Jesus disse para ele: conheça as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Então, essa era uma igreja que tinha nome, que parecia estar viva, mas, na verdade, estava morta. Havia um grupo, um resíduo de cristãos que permanecia fiel, mas era uma igreja já comprometida com o culto ao imperador. Na verdade, o que estava acontecendo em Sardes é que era uma cidade que tinha sido capital de uma província, uma cidade grande, e ali havia sido erigido um templo em honra ao imperador, né? E o imperador romano, nós sabemos da história geral, que ele era tido como Deus e adorado como Deus. O culto ao imperador era um culto difundido em todo o Império Romano. Em muitas cidades tinham templos e com sacerdotisas e sacerdotes dedicados ao culto ao imperador. O imperador era glorificado como se fosse um Deus. Então, mas havia um grupo que era fiel, que permanecia fiel. E esse grupo já constituía um resíduo de cristãos que permanecia firme no culto a Deus e que não se comprometia com o culto ao imperador. E, profeticamente, esta igreja, a igreja de Sardes, que nós vimos na semana passada, representava o período chamado de período da pré-reforma ou da reforma, quando movimentos de reformadores estavam pipocando em vários lugares, né? Muitos desses movimentos estavam sendo orientados no sentido de se levantar contra Roma, por causa das grandes heresias que haviam sido implantadas no sistema romano e que constituíam ensinos antibíblicos e heréticos, né? Ensinos que não correspondiam em nenhum aspecto com a teologia bíblica. Portanto, havia grupos já se levantando contra Roma. Esses grupos constituíram aquilo que é chamado de pré-reforma. E depois veio a reforma protestante, que não queria repartir a igreja, que não era intenção dos reformadores dividir a igreja, mas
trazer a igreja para o caminho certo, fazer a igreja voltar para a Bíblia, voltar para o caminho certo. Mas o que houve foi uma cisão, né? Houve uma divisão. E aí acabou que o grupo de protestos, que tinha Calvino, que tinha Melâncton, que tinha especialmente Lutero, que praticamente encabeçou o movimento, esses homens, eles foram excluídos da igreja, foram excomungados da igreja. Então, na verdade, nasceram em vários lugares esses movimentos que permitiam que a palavra de Deus fosse estudada com mais seriedade, né? Profeticamente, essa igreja de Sardes, então, representava o período chamado da Reforma. É uma igreja que tinha fama de viva, mas estava morta, né? Era uma igreja que tinha um culto ao imperador, e muitos cristãos ali adoravam o imperador, e eles, então, nesse período, estavam vivendo nessa dualidade, né, de doutrinas heréticas, juntamente com a doutrina cristã. Esse período, então, chamado da Reforma, com seus movimentos dos pré-reformadores e dos reformadores, eles começaram, ou melhor, eles deram continuidade a esse movimento reformador que causou a ruptura com a Igreja Romana. Então, Sardes é uma igreja local que existiu no tempo e no espaço, uma igreja que tinha uma representatividade grande de crentes, mas ela profeticamente simbolizava a igreja do tempo da Reforma Protestante. E nós estamos vendo que nesse período da Reforma Protestante houve muita houve um grande avivamento, né, que começou como uma fagulhazinha lá, e foi se tornando um grande incêndio, e levou a Igreja Romana a excomungar todas aquelas pessoas que seguiam os ensinos de Lutero, de Calvino, de Melanchthon, de outros reformadores que existiram nesse período, né? Então, a igreja de Sardes é essa igreja que profeticamente representa esse período da reforma. O texto que nós lemos hoje, Apocalipse 3, de 7 a 13, fala da igreja da cidade de Filadélfia, que era uma igreja humilde, mas fiel, e que mantinha uma vida cristã exemplar, seguindo Jesus e seguindo ao Senhor Jesus Cristo em meio a uma sociedade corrupta e pagã, né? A igreja de Filadélfia era uma igreja não, não muito expressiva numericamente, mas que tinha uma fidelidade muito grande
Era uma igreja que manifestava sua fé de uma maneira vibrante, de uma maneira intensa e de uma maneira pura. Essa igreja enfrentava uma sociedade corrupta e pagã, e que era uma igreja que, mesmo assim, amava a palavra de Deus e estava resolvida a guardar a palavra de Deus. Então, o texto nos mostra isso, né? E Jesus está dizendo para ela: conheço as tuas obras, sei, eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, que é uma coisa interessante, muito, muito forte, né, nessa questão da fidelidade. Essa igreja permanecia fiel ao Senhor Jesus. Ela estava resolvida a guardar a palavra de Deus. E era uma igreja muito querida de Jesus Cristo, muito amada por Jesus. Pelo que o texto nos mostra aqui, Jesus tinha um grande apreço, um grande amor por esta igreja. E isso é dito pelo próprio Jesus para que João escrevesse. Jesus diz assim: eis que eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, e depois nós vamos entender o que é a sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu, né, Jesus, te amei. Então, Jesus amava de maneira especial essa igreja, que era uma igreja numericamente fraca, uma igreja sem muito poder aquisitivo, uma igreja simples, mas uma igreja fiel. E nessa igreja muito querida do Senhor Jesus Cristo, nós vamos encontrar várias promessas que Jesus faz a essa igreja. E ela não recebeu nenhuma palavra de censura. Não houve nenhuma censura a essa igreja. Todas as outras igrejas, exceto Esmirna, receberam palavras de censura. Tenho, porém, contra ti. Né? Sempre começa assim a palavra de censura. Tenho, porém, contra ti. Mas as igrejas de Esmirna e de Filadélfia não tiveram nenhuma censura por causa de permanecerem em fidelidade. Fidelidade para com Deus e a sua palavra. O texto fala de uma porta aberta que ninguém pode fechar. E o que seria isto? Né? Seria a oportunidade que a igreja teve de conquistar novos convertidos. E mesmo reconhecendo sua fraqueza humana, Cristo poderia fazê-la prosperar, como fez a igreja de Filadélfia prosperar. Éfeso e Sardes eram igrejas que se engrandeciam por sua elevada posição de destaque na sua cidade. Éfeso era uma igreja muito grande, tinha uma influência poderosa na cidade, a ponto de fechar praticamente todos os templos pagãos e a ponto de acabar com o culto a Diana. Né? Tal foi a influência de Éfeso na cidade de Éfeso e nos arredores. Então, essa igreja era uma igreja opulenta, poderosa, né? Mas ela tinha seus defeitos, que ela tinha deixado o primeiro amor. E a igreja de Sardes tinha fama de que estava viva, mas estava morta.
A igreja de Filadélfia foi estimulada a não desanimar por não ser considerada na cidade como alguma coisa importante. A igreja com Cristo era uma igreja que Jesus prometeu a ela que ela seria guardada da provação, né? Certamente no período que houve de perseguição, né? No final do primeiro século, segundo século inteiro e terceiro século, nós vamos ver as igrejas sendo perseguidas, mas Jesus prometeu a Filadélfia que ela seria guardada da hora da provação. E Jesus Cristo, então, manifestou seu amor a cada um dos, dos crentes ali daquela cidade, segundo a sua misericórdia para com aquele povo, para com aquela igreja. Diferente de outras igrejas, a igreja de Filadélfia era uma igreja que permaneceu firme no Evangelho. Jesus tinha prometido também o nome que ele daria aos vencedores, um novo nome, inscreveria nos vencedores um novo nome, o nome da cidade de Deus, né, de Jerusalém, que desce do céu, uma viva, uma vida de alegria e de imortalidade que esta igreja recebeu, esta afirmação de Jesus, né? Então, aqueles que estavam por vir ainda, né, que seriam convertidos ao Evangelho, receberiam também essas promessas. Mas aqui é a marca da propriedade e da cidadania, né? O nome de Deus, o nome de Jesus seria inscrito em cada crente, e isso significaria que verdadeiramente nós somos propriedade particular do Senhor nosso Deus e temos uma cidadania celestial, né? Os que pertencem à besta não têm são também marcados, mas não são marcados com o nome do Senhor Jesus, e não são marcados com o nome da Nova Jerusalém. Então, eles que pertencem à besta são etiquetados com a marca do seu dono, que é Satanás. Cada pessoa neste mundo pertence ou a Cristo ou a Satanás. Não há possibilidade de um meio termo, alguém que não pertence nem a Cristo, nem a Satanás, né? A questão é muito séria e nós precisamos pregar isso, né? Quem não pertence a Cristo, pertence a Satanás. Então, hoje a cidade de Filadélfia ainda é uma cidade próspera nesse sentido, né? De fidelidade. Tem uma população cristã e entre as igrejas da Ásia, Filadélfia permanece como uma coluna, né, lá no território que hoje é a Turquia. A igreja em Filadélfia recebeu um elogio. Ela era perseverante na fé e obediente a Cristo. Então, honrando o nome de Jesus.
ela recebeu esse elogio. Mas não recebeu crítica, nenhuma crítica, e recebeu uma instrução: permaneçam fiéis, permaneçam fiéis. Porque vinha muita perseguição e poderia ser que a igreja se desistisse, como muitos outros desistiram diante da perseguição. A promessa que Jesus Cristo fez, as promessas, né, que Jesus Cristo fez a ela, à igreja, aos crentes, né, é que eles compartilhariam do trono do Cordeiro, do trono de Cristo. Seriam colunas no santuário de Deus e teriam o nome do Senhor e da Nova Jerusalém gravados em seus corpos, e o novo nome do Cordeiro, né? Que nós não sabemos, mas é o novo nome de Jesus que ele terá e que nós ainda não sabemos qual que é. E aí tem aquela demonstração: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, essa igreja de Filadélfia, historicamente, é esta igreja que nós acabamos de estudar. Mas, profeticamente, ela é a igreja que desenvolveu a obra missionária. Profeticamente, a igreja de Filadélfia representa o período de 1700, que é logo depois da Reforma, né? O período de avivamento espiritual, que foi o período missionário de maior expressão na história da igreja. Então, ela representa, a igreja de Filadélfia representa esse período, o período de 1700 até 2000, por aí, né? Quando a obra missionária teve o seu auge. E essa seria, profeticamente, a igreja de Filadélfia. É uma igreja que alcançou, com a obra missionária, quase todas as partes do mundo, levando o evangelho a muitos lugares e saindo da Europa e saindo da América do Norte para muitos, milhares de países, centenas de países, né? E alcançando milhares de pessoas com o Evangelho de Cristo. Esse período, portanto, foi um período muito importante na história da igreja, porque foi um período de avivamento espiritual. E esse período também foi um período de muitas vitórias na pregação do Evangelho. O texto, portanto, nos ensina a pensar nestas vitórias da igreja e nos leva a entender que verdadeiramente nós estamos no período, passamos por esse período de avivamento. E agora nós estamos vivendo o último período da igreja, né, o último período histórico da igreja, que é o período de Laodiceia, que nós vamos estudar na semana que vem. Alguns comentários sobre alguns versículos aqui desta carta. Primeiro de tudo, ao anjo da igreja em Filadélfia. Quem é o anjo da igreja? Nós temos estudado esse assunto e a melhor versão deste texto é ao pastor da igreja, né? Ao mensageiro. A palavra anjo, na verdade, significa mensageiro.
E o mensageiro das igrejas é o próprio pastor das igrejas. E estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, é uma descrição da pessoa de Cristo, uma pessoa de Jesus. O santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. O que é a chave de Davi? Parece ser uma, uma porta aberta para a obra missionária. Parece ser uma porta que se abriu, que, que, cuja chave seria a pregação do Evangelho, né? Esse, aquele que tem a chave de Davi, seria o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que abre, o Evangelho pode abrir verdadeiramente a porta do céu para as pessoas, e abre, ou fechar, quando a pessoa rejeita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre, porque ele é o Todo-Poderoso, o Filho do Deus Altíssimo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Então, é este ser superior, supremo, que está escrevendo a mensagem à igreja de Filadélfia. E é este ser supremo que comandou a história da igreja e que comandou principalmente o período que nós chamamos de período de Filadélfia, que é o período que vai do 1700 até, mais ou menos, né? Entre 1700 e o final do século XX. Final do século XX, começo do século XXI. O que é que Jesus diz à igreja? Ele diz: conheça as tuas obras. Jesus conhece as nossas obras. Conhecia as obras da igreja de Filadélfia, conhecia e conhece as obras do período da história da igreja chamado de Filadélfia, período missionário, e conhece as nossas obras hoje, como igreja e como pessoas. Conheço. E é o que ele diz para a igreja de Filadélfia: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, nós já falamos o que é, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa é a igreja de Éfeso, a igreja de Filadélfia, né? Que foi provada desta maneira. É uma igreja que não tinha muita força numérica, mas que tinha uma força espiritual muito grande. Uma igreja que guardou a palavra do Senhor, permanecendo fiel e não negando o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus diz para o anjo da igreja, para o mensageiro: eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás. O que é a sinagoga de Satanás? Gente na igreja que se declarava judeu, mas que não era obediente ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, esses que a si mesmos se declaram judeus e não são, né? O que é? Porque o verdadeiro judeu, ele é um crente em Jesus Cristo. O verdadeiro judeu não é aquele que guarda a lei, mas o verdadeiro judeu, segundo Paulo nos ensina, é aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
Então, ele chama aqueles que rejeitam a Jesus Cristo, mas e querem que se siga ao judaísmo, ele chama essas pessoas de sinagoga de Satanás, porque estão trabalhando contra o evangelho. Desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Mentem. Por quê? Porque eles não são verdadeiros filhos de Deus. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Ou seja, Jesus vai exaltar os seus fiéis no tempo oportuno, no tempo correto, no tempo certo. Jesus vai exaltar os seus fiéis, aqueles que temem o seu nome e que, mesmo perseguidos, permaneceram firmes na palavra do Senhor. Eles serão exaltados, serão reconhecidos. E aqueles que os perseguiram, a sinagoga de Satanás, vai se ajoelhar diante deles, reconhecendo que eles são amados pelo Senhor Jesus. E Jesus continuou falando para a igreja: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Olha só, Jesus está dizendo para eles que eles realmente perseveraram. Perseveraram como? Mediante a perseguição que havia. Eles perseveraram, permaneceram firmes. Então, Jesus promete para eles: também eu te guardarei da hora da provação. O que é a hora da provação? Olha, observe que ele diz: a hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Ah, então, a provação que virá sobre o mundo inteiro é uma espécie de tribulação. É a própria tribulação, hoje nós sabemos. Mas naquele tempo era uma perseguição que haveria, né, que atingiria todas as igrejas, que aconteceu no período do primeiro, segundo e terceiro séculos. Então, Jesus disse que pouparia a igreja dessa perseguição, dessa provação, desse tempo de sofrimento e dor, que ela seria poupada. Nós também cremos que a igreja hoje será poupada da grande tribulação. A grande tribulação será um tempo de juízo de Deus sobre os judeus, sobre as nações, sobre Satanás, e a igreja será poupada desse período, né? O apóstolo Paulo nos ensina isso na carta aos Tessalonicenses. E então esse tempo será um tempo de sofrimento, do qual estaremos livres, né? Como a igreja de Filadélfia foi livre de um período duro de perseguição. Agora Jesus fala com eles sobre a sua vinda. Venho sem demora. Já está próximo, né? A sua vinda. Então, o que Jesus disse para a igreja de Filadélfia? Venho sem demora. Esperem por mim, porque eu venho sem demora. Quer dizer, não vai haver mais demora. Eu estou prestes a voltar sobre. Então, venho sem demora. Conserva o que tens, ou seja, mantenha-se firme na palavra. Vocês têm uma firmeza doutrinária, uma fé que é rica, vocês têm uma disposição de pregar o evangelho. Mantenham isso, porque eu já estou voltando, eu estou retornando. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe por quê? Porque vocês vão ser coroados como vencedores, como vencedores. Isso é um assunto que é pertinente a nós também. Nós também devemos permanecer firmes como seguidores de Jesus hoje, porque ele
está prestes a voltar, prestes a vir. O tempo de Jesus é diferente do nosso tempo, e ele está prestes a retornar, e nós estaremos recebendo o nosso galardão, recebendo a nossa premiação. Ao vencedor, falo-ei, quer dizer, eu o farei, coluna no santuário do meu Deus. Por que tem essa expressão coluna no santuário do meu Deus? A cidade de Filadélfia tinha sido praticamente destruída por um terremoto. Então, eles reedificaram a cidade e eles fizeram muitas colunas na cidade para sustentar os edifícios, né, as casas que foram reconstruídas. Então, essa coluna significava muito para a cidade, porque significava uma prevenção contra terremotos, né? Por isso que Jesus usa essa expressão: ao vencedor eu farei coluna no santuário do meu Deus. Então, é como se ele fosse cada pessoa que fosse escolhida desta maneira seria como alguém, como uma coluna forte daquelas que estavam suportando edifícios da cidade. Então, é uma comparação que é feita entre as colunas que suportavam os edifícios da cidade com os crentes que eram firmes na fé e que suportavam também a pregação do Evangelho. Então, ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí esse jamais sairá. Quer dizer, não há terremoto que tire essa coluna do lugar, né? Nós estaremos no templo de Deus. Gravarei também sobre eles o nome do meu Deus. Eu estou lembrando aqui, existe tanta tatuagem hoje, né? Tem gente que tatua o corpo inteiro, mas o que vai acontecer conosco é que nós teremos gravado em nós o nome do nosso Deus. A nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do nosso Deus, e o nome novo do Senhor Jesus. Isso dá-nos uma marca de propriedade e de cidadania. De propriedade, porque nós nos tornamos, em Cristo, propriedade particular de Deus. E então nós pertencemos exclusivamente a Deus. E cidadania. Eu sou cidadão brasileiro, tenho comprovação disso. Mas nós nos tornaremos cidadãos da Nova Jerusalém e também haverá confirmação disso, porque o nome da Nova Jerusalém também estará escrito e gravado em nós por Deus, pelo próprio Senhor Jesus. Então, a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E o meu novo nome, que é o nome de Jesus, que é o nome mais importante que estará gravado em cada um de nós, né? Como prometeu Jesus aqui aos crentes aos crentes de Filadélfia. E aí, a célebre expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, as igrejas, aqui a mensagem que serve para a Filadélfia, serve também para as outras igrejas. Vê só que Jesus não diz a igreja, ele diz as igrejas.
né? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem foi mandada para Filadélfia, mas ele atinge Filadélfia e serve para as outras igrejas em todos os tempos. É por isso que nós cremos que cada igreja é uma mensagem profética para uma determinada era da igreja. Chegamos ao fim desta carta especial e estamos dispostos a atender as perguntas que os irmãos tiverem a respeito desta carta à Igreja de Filadélfia. A Igreja de Filadélfia.